Salve, salve galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Axis. Muita gente me pediu para falar sobre a banca Axis, tá? É uma banca que basicamente faz questões, não, faz questões para o Brasil inteiro. Eu ia falar que questão aí para o Acre, pro Rio de Janeiro, enfim. Mas é uma banca interessante. Uma banca muito verbeira. Por que eu falo verbeira? Porque muitas questões de verbos, de flexão verbal. Muito tempo que eu não via uma banca. Quem tinha muito essa característica de ser uma banca verbeira era a Fundação Carlos Chagas. Mas você encontra na Axis questões de imperativo, questões de verbos terminados em EAR e IAR, questões de verbos impessoais. Enfim, há muitas coisas diferentes, não é que sejam diferentes, que as bancas hoje já não privilegiam tanto. E eu estou falando isso não é em tom de crítica, não. Eu acho importante que a pessoa saiba conjugar um verbo terminado em ar, e a saiba conjugar um verbo reaver, precaver, enfim. Bom, se encontra também questões de semântica de verbo, lembrando sempre que para você estabelecer deduções corretas relacionadas à semântica verbal, você tem que partir de um pressuposto correto, que é a nossa referência de presente. Qual é a nossa referência de presente? É o MT. O que é MT? Momento do texto. Quando a gente fala em momento do texto, o texto pode ser um texto escrito ou um texto falado, um texto oral. Então, por que todo texto é atual? Porque os leitores vão ao tempo do texto. Então, o momento do texto, da confecção do texto, que é a nossa referência de presente. Então, se o texto é oral, é o momento que a pessoa fala aquilo. Se o texto é escrito, é o momento que a pessoa redigiu aquilo. Então, se a pessoa disser, tenho lido o jornal todo dia, se for uma pessoa que morreu há 100 anos, mas a pessoa disse, no momento que a pessoa disse, é uma ação que começa no passado e vem até o presente, não até o nosso presente. O momento em que nós estamos lendo o texto, mas o presente em relação ao momento que ele falou aquela frase. Então, a referência de presente é sempre o momento do texto. Então, você tem muita questão de verbo, você vê. Aí, obviamente, você vai ter questões de concordância verbal também. Por uma sequência. Você tem semântica de verbo, tem flexão verbal. Qual é a diferença entre flexão verbal e concordância verbal? Flexão verbal é você saber conjugar o verbo. A concordância verbal é você estabelecer a concordância correta entre o verbo e o sujeito. Além disso, você sempre encontra questões de conjunções. Crase se encontra em praticamente todas as provas, certo? E um detalhe interessante é regência. Foram poucas as questões que eu vi, e geralmente essas questões de regência estavam atreladas à crase. Por exemplo, eram mais questões de esclarecimento de emprego de crase do que propriamente identificação de frase certa ou errada de regência. Por que existe essa crase aqui? Por causa da regência do verbo tal. Então, a ideia, o trabalho de regência é muito atrelado ao trabalho de crase. Muitas questões de identificação de classes gramaticais e funções sintáticas. Eu poderia botar tudo em bolo só e chamar isso aqui de morfossintaxe. As questões de interpretação de textos é que são muito simples, muito fáceis. Muito, muito fáceis. Sem grandes problemas. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Então vamos para as questões que eu selecionei hoje para a nossa aula. Temos esse texto aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como a questão de interpretação de texto, ou as questões de interpretação, ou questões relacionadas à linguagem, são questões simples. Então vamos lá. Joyce Ramires e Michael Jucá receberam esta semana a notícia que todos os pais gostariam. Sua filha, Antonella Ramires Jucá, que está prestes a completar um mês de vida, é mais um bebê que nasceu com anticorpos para a Covid-19. Então, olha lá, qual foi a notícia que eles receberam que eles ficaram bastante felizes, bastante satisfeitos? Tá? É a notícia que todos os pais gostariam de ter. É o fato de o filho que nasceu, né, ter anticorpos para combater a Covid. Então, a proteção
foi confirmada na última segunda-feira, quando saiu o resultado do exame de sorologia feito em Antonella. A gente ficou muito feliz, emocionados. Resumo sobre o sentimento do casal de Cruzeiro do Sul, no Acre. Então eles ficaram muito felizes com o quê? Quando eles souberam que a filhinha, né? É a Antonella, que a filha nasceu com anticorpos. Então ela já tem uma proteção natural para a Covid. Maravilha. Vamos então para as questões. Primeiro, a notícia é um texto que, em sua construção, permite ter a primeira pessoa do singular. Você não encontra nenhum verbo na primeira pessoa do singular, nem do plural. Olha lá, receberam a terceira do plural, gostariam a terceira pessoa do plural, sua filha Antonella Ramires, que está a terceira do singular, completar infinitivo, é terceira do singular, nasceu terceira do singular, foi terceira do singular, saiu terceira do singular. Não há nenhum emprego de primeira pessoa. Ambiguidade de sentido e entendimento. Onde que tem ambiguidade aí? Houve algum fragmento do texto que gerou dúvidas sobre o entendimento, que havia dupla interpretação? Nenhuma. Linguagem desconexa, ou seja, sem conexão, sem emprego de conectivos e sem coerência, porque quando fala em desconexo é uma coisa que não tem nexo, que não tem sentido. Algum elemento que me permita dizer isso aqui não faz sentido, isso aqui não tem coerência nenhuma. Linguagem arcaica, linguagem antiga, formal. Há alguma palavra, algum emprego de um vocábulo que é lá do século XIX e que indique formalidade? A apresentação de acontecimentos reais, sim, um acontecimento real, uma menina nasceu com anticorpos para a Covid. Uma linguagem clara e formal. Sim, a linguagem formal, você não encontra gírias, você não encontra conotação, você não encontra linguagem figurada, você não encontra vocábulo de baixo calão, quer dizer, palavrões, nada disso. Sim. Muito simples a identificação da resposta. Questão número 2. O texto fala a respeito de quê? Da felicidade de um casal pelo nascimento de um filho. Bom, a felicidade deles, o texto não está falando sobre a felicidade pelo nascimento de um filho. Obviamente, eles ficaram felizes pelo nascimento de uma filha, que é a Antonella. Mas não foi isso que gerou felicidade a eles naquele momento. Sim, lógico que no momento que a filha nasceu, isso gerou felicidade. Mas a felicidade que eles tiveram foi por conta de saberem que essa filha nasceu com anticorpos para a Covid. Do óbito, o bebê morreu, pelo amor de Deus, né? Se marcou a letra B de bola, desiste de concurso. Da felicidade do casal em ter em sua recém-nascida e da presença. Olha que frase esquisita. Fala a respeito de quê? Da felicidade do casal em ter em sua recém-nascida, e da presença de anticorpos. A frase não faz sentido, é essa a resposta, mas a frase é tão esquisita, porque o que eles quiseram dizer você viu a falta de cuidado. Essas bancas menores, às vezes, geram esse tipo de problema. O casal ficou feliz com o quê? Por saberem que havia presença de anticorpos para a Covid. Então, realmente é a única resposta, mas a redação da questão é horrível. De um casal felicíssimo por terem tido um bebê acriano, sem apresentar anticorpos, não, justamente o maior motivo da felicidade é que o bebê tem proteção, tem anticorpos para a Covid. Da pequena Antonella Ramires Jucá, que transmitiu o vírus. Os pais pegaram o texto longe de falar isso. Bom, então a resposta só pode ser a letra C, mas o que me deixa maluco é a maneira como eles redigem. O português... Engraçado que na questão anterior ele fala em uma linguagem, em texto desconexo. Isso aqui é desconexo. O texto fala a respeito da felicidade do casal em ter em sua recém-nascida. Cadê o complemento? Em ter em sua recém-nascida o quê? Eu acho que era para não ter isso aqui, ó. De ter em sua recém-nascida anticorpos para a Covid.
ou de ter em sua recém-nascida presença, eu acho que não era para ter o EDA, presença de anticorpos para a Covid. Aí a frase faria sentido. Então, a frase ficou totalmente absurda, mas só pode ser porque a ideia é essa. Questão número 3, questão de conectores. Né, uma charge que mais uma vez fala sobre a questão da Covid, né? Vovó, abra a porta, sou eu, seu netinho, netinho que te ama. Se me amasse, não viria aqui quebrar o meu isolamento. Se me amasse, aí a pergunta feita, qual é o valor semântico da conjunção se? Outra vez, assim, resposta, é óbvio que é condição, né? A conjunção se é aquela conjunção mais famosa com valor condicional. Se, caso me amasse, contanto que me amasse, na hipótese de me amar, na condição de me amar. Então, se isso acontecesse, você não viria aqui. Tá? Uma coisinha só. Se amasse, como eu tenho a oração subordinada adverbial condicional, tinha que ter uma vírgula depois de amasse, né? A oração subordinada se apresenta antes da oração principal. Mas você vê o problema da falta de revisão na hora de montar uma prova. Né? A relação de sentido expressa em se amasse é lógica condicional. Mas a crítica que eu vou fazer não é motivo para anulação da questão. Certo? Na letra A, na letra B e na letra C, ele apresenta como complemento de relação, né? Relação de sentido expressa. É uma relação de quê? Na letra A, de finalidade, na letra B, de causa, na letra C, de concessão. Então, para manter essa linha de coerência, o ideal seria que nas opções D e L colocasse de condição e de comparação. Ou coloca tudo. Uma relação final na letra A, a relação causal na letra B, a relação concessiva na letra C, aí sim, condicional e comparativa. Mas pô, ele apresenta 3 alternativas com a preposição de e as outras 2 sem a preposição. Pô, é falta de cuidado, falta de esmero na hora de confeccionar a questão. Maravilha, vamos lá. Questão número 4. Na expressão há 20 minutos, o verbo utilizado exprime, olha lá, verbo haver. Esse verbo haver está no sentido de tempo passado, de tempo decorrido, certo? E aí ele trabalha com 2 conceitos. Primeiro, que se trata de um verbo impessoal. Eu falei, eles gostam de cobrar questões com verbos impessoais. E segundo, qual é o valor semântico desse verbo haver? Há 20 minutos é o verbo haver no sentido de tempo passado. Só que dá a ideia de tempo passado, embora ele esteja no presente. Só que qual é a nossa referência de presente? É o momento que você está lendo? Não. É o momento em que o autor confecciona o texto. E essa confecção pode ser de um texto. Esse texto pode ser escrito ou pode ser um texto oral. Tá? Bom, como as alternativas todas falam em fala, quer dizer, trata-se de um texto oral. Tá? Há 20 minutos, o verbo utilizado exprime fato que ocorre no momento da fala. Não, foram 20 minutos antes do momento da fala. Em tempo inexistente, absurdo. E em tempo anterior ao momento da fala. Quer dizer, são 20 minutos anterior ao momento da fala. Sim. Em um tempo posterior, não. Seria depois. A coisa aconteceu 20 minutos antes. No momento posterior e anterior, aí eu não sei como é que isso acontece. Como é que pode ser ao mesmo tempo posterior e anterior? Então a referência é sempre o momento em que a pessoa fala alguma coisa ou escreve alguma coisa. Questão número 5. Questãozinha de crase. Há dias, novamente, nós temos aquele caso dos verbos impessoais. Aliás, bate com esse mesmo caso, né? Há 20 minutos. Deu ideia de tempo passado? É a do verbo haver. Tá? Há dias. Aliás, poderia ser também faz dias. Tá? Que não está, obviamente, nas alternativas. Né? Deu ideia de tempo passado. Ele está falando sobre uma coisa que aconteceu dias atrás. Então, é a do verbo haver nesse caso. Tá? Elimino a letra C, a letra D e a letra E. Há dias em que aguardo a moça, eu aguardo o moço.
que vende balas de coco. A espero ansiosamente. Isso aqui é um pronome oblíquo. É um pronome oblíquo que se refere à moça. Eu espero a moça, tá? Se em vez de moça fosse um moço ou rapaz, eu o espero. Só um detalhe, aqui eu estou iniciando a oração. O ideal mesmo, é que a gente colocasse aqui, espero-a ansiosamente. Porque nós não podemos iniciar a oração com pronome oblíquo. A primeira oração é há dias, segunda em que aguardo a moça, terceira oração que vende balas de coco. Aí, a espero, aliás, deveria ter aqui, já que não tem um elemento que conecta as duas orações. A espero ansiosamente. Isso aqui deveria ser uma outra frase ou um ponto e vírgula aqui. E o certo seria espero-a, porque aqui eu tenho uma nova oração. Inclusive eu tenho um novo verbo. Bom, daqui a pouco, tempo futuro. Daqui a 20 minutos, daqui a 2 horas, daqui a pouco, o tempo futuro é só a preposição a. Você vê que eu... Tá. Até pouco é até pronome definido, nem admite artigo. Mas mesmo que admitisse, fosse 2 horas, por exemplo. Tanto é que às 2 horas da tarde tem crase. Agora, daqui a 2 horas, é só a preposição a. Daqui a 2 minutos. Você vê que eu passo horas, que é feminino, por minutos, que é masculino, não muda nada. Então, só a preposição. Chegará às 16 horas. Aqui tem a hora do relógio. Se é a hora do relógio é sempre com crase. Você vai chegar a que horas? A 1 da manhã. A 1 da manhã, crase. Se for hora do relógio, sempre com crase. Às 16 horas é a hora que ele vai chegar. Então, crase. Bom, bateu com a letra B de bola, né? Que aqui a letra A que dança, né? Daqui a pouco é só a preposição a e às 16 horas com crase. Questão meia dúzia, foi aquilo que eu falei sobre a questão que envolve regência e crase. Não é? Cheguei à conclusão. O verbo chegar, gente, indica ideia de movimento, de locomoção. Se você está chegando, é porque você veio de algum lugar. Certo? E a preposição adequada para o verbo chegar é a preposição a e não a preposição em. Certo? Você chegar à casa. Então, chegará por causa da ideia de movimento, de locomoção. Certo? Então, a preposição adequada é a preposição a. Essa é a natureza da regência do verbo chegar. Então, cheguei no trabalho, estaria certo, Rosenthal? Não, não estaria certo. O certo é cheguei ao trabalho. No é preposição em com o artigo o. Só que a preposição em é errada. O certo seria cheguei ao trabalho, que é a preposição a mais o artigo o. Beleza? Maravilha. Então, o uso do acento grave na expressão destacado deve ser a intransitividade do verbo. Não, o problema não está na intransitividade. O problema... Há a crase porque o verbo chegar pede a preposição a. O verbo chegar pede a preposição a. E eu tenho o artigo a. E eu tenho o artigo a porque o substantivo conclusão é um substantivo feminino. A conclusão. Bom, a regência do verbo chegar, sim, que exige a presença da preposição a, perfeito. E é o termo substantivo, que é conclusão. Conclusão é um substantivo feminino, que admite a presença, que admite o artigo a. É isso, não precisa nem olhar as outras alternativas. Então você vê a questão de regência verbal que se apresenta não é uma questão que envolve, por exemplo, identificação de frase certa e frase errada, não. É por que existe essa crase? Por causa da regência do verbo chegar. Então, é mais nesse sentido. Tá. Questão com identificação de classes gramaticais, como eu falei. Ninguém conhece melhor, tá? Melhor o que é? Vou logo responder. É um advérbio. Por que é um advérbio? Lembrando, o advérbio é uma palavra invariável. Essa é a característica do advérbio. É uma palavra invariável, ou seja, não pode ir para o plural. E a sua área de atuação é modificar a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Repare o seguinte, lógico, o sujeito do verbo conhecer é ninguém.
Eu vou substituir ninguém, que faz com que o verbo fique no singular, por eles. Aí fica, eles conhecem melhor os seus interesses. Se vê, eles ficariam no plural, conhecem no plural, o está no plural, seu está no plural, interesse está no plural e melhor não flexiona. Por quê? Porque é um advérbio é invariável. E esse cara aqui é um advérbio porque está modificando a ideia do verbo, o modo como ele conhece. Então, né, o advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de advérbio. Certo? Esse melhor aqui é a forma como ele conhece, é um advérbio de modo. Certo? Ninguém conhece melhor os seus interesses. Então a área de influência dele está modificando a ideia do verbo, da forma verbal conhece. Maravilha, confirmamos, a resposta é a letra A. Questão número 8, é uma questão de verbo, é uma questão de imperativo. Ele pergunta o seguinte, saia desse livro com as mãos para cima, transpondo-se a forma verbal imperativa para a segunda pessoa do singular do discurso. A forma correta é, eu botei aqui tá, a tabelinha de imperativo, certo? O imperativo negativo, repare, vem todo do presente subjuntivo. Todo. Lógico. Só a gente só não tem a primeira pessoa do singular. Tá? Porque não faz muito sentido. O imperativo dá uma ideia de ordem, de pedido ou de conselho. Não faz sentido eu dar uma ordem, dar um conselho para mim mesmo. Tá? Não faz sentido eu fazer um pedido para mim mesmo. Se eu quiser alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu não preciso dar uma ordem para mim ou fazer um pedido para mim. Certo? Ah, Rosenthal, e a primeira do plural? Aí até é cabível, porque na realidade eu posso me inserir numa situação. Né? Eu estou com vários colegas. Eu estou querendo que todos nós estudemos. Mas estou no maior papo lá. Eu posso chegar para eles, aí galera, vamos lá, estudemos. Então, o que acontece? Eu estou usando a primeira pessoa do plural, na realidade, me inserindo um pedido aos demais colegas. Então, a primeira do plural até é cabível. Certo? Até é cabível. Mas a primeira do singular, não. Então, olha lá, por exemplo, o verbo estudar, que eu acabei de falar. Se você vem do presente subjuntivo, certo? Presente subjuntivo, lembra o macete? Maria quer que. Então, Maria quer que eu estude. Última letra E, essa letra E vai aparecer em todas as pessoas. Maria quer que tu estudes. Aí fica, não estudes. Maria quer que você estude. Não estude. Maria quer que nós estudemos. Não estudemos. Maria quer que vós estudeis. Não estudeis. Não estudeis. Maria quer que eles estudem. Não estudem. E o imperativo afirmativo? A terceira do singular. Aqui. A primeira do plural e a terceira do plural também vem do presente subjuntivo. Maria quer que ele estude, estude. Maria quer que nós estudemos, estudemos. Maria quer que vocês estudem, estudem vocês. Só que a segunda do singular e a segunda do plural vem do presente do indicativo sem S. Então, eu estudo, tu estudas. KOS, estuda tu. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais. KOS, estudai vós. Como ele quer a segunda pessoa do singular do verbo sair, vem daqui, ó, do presente do indicativo sem S. Vem daqui. Legal? Como é que é o presente indicativo o verbo sair? Eu saio, tu sais. Eu saio, tu sais. KOS, sai tu. Eu saio, tu sais. KOS, sai tu. É essa a resposta. Questão número 29. Questão que eu falo, foi até aquilo que eu disse. Questão que fala sobre o verbo mediar. Gente, o verbo mediar, esse caso é famoso pelo bizu do Mário. O que acontece com esses verbos?
mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar, e além desse, o intermediar, que na realidade o intermediar é derivado do mediar. Tá legal? O que acontece com esses 6 verbos e só com esses 6 verbos terminados em iar? Em iar, só com esses 6 verbos terminados em iar. Com os demais verbos terminados em iar, não. Certo? Arriar não sofre isso que eu vou falar. Variar também não. Então, o que acontece? Ele sofre o acréscimo da letra E nas formas risotônicas. Aí, Rosenthal, o que são formas risotônicas? Riso significa raiz. Tônica é sílaba tônica, quando a sílaba tônica é dentro do radical dos verbos. Esses verbos todos, mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar, são todos eles de primeira conjugação, porque A é a vogal temática. A vogal temática é quem determina a conjugação do verbo. Os verbos de primeira conjugação terminam em AR. Os verbos de segunda conjugação terminam em ER, vender. Os verbos de terceira em IR, partir. Então, esses verbos todos são de primeira, porque são terminados em AR. O radical vai até essa letra que determina a conjugação. Então, vai até a letra I, inclusive. A dúvida toda é a seguinte. A dúvida toda é se eu acrescento ou não a letra E antes da letra I. Quando você tiver essa dúvida, tá? Eu peço só para você pronunciar a palavra. Por exemplo, eu medio. Se essa forma verbal estiver correta, medio, qual é a sílaba tônica? Medio. Qual é a sílaba tônica? De. Está dentro do radical, porque o radical vai ter a letra I, inclusive. Se está dentro do radical, eu sou obrigado a acrescentar a letra E, medeio. Ai, Rosenthal, é muito feio. Medeio é muito feio mesmo, mas é o correto. Mas você pode, se você se lembrar de usar o verbo odiar como modelo, como paradigma, é eu odeio. Se é eu odeio, eu remedeio, eu medeio. Agora, olha só, mediamos. Mediamos. Qual é a sílaba tônica? A. Opa, já extrapolou. Já não está mais no radical. O radical vai ter a letra I. Certo? Se o radical vai ter a letra I e a sílaba tônica veio depois da letra I, eu não posso acrescentar a letra E. O certo é mediamos sem a letra E. Então, o certo é mediamos. E assim vai. Tá? Agora, esse acréscimo da letra E, gente, nesses verbos terminados em IAR, que é um caso específico, não confundir com os casos dos verbos terminados em EAR, isso é outro caso. Legal? Esse caso dos verbos terminados em IAR é absolutamente restrito a esses 6 verbos. Por que bizu do Mário? Porque as iniciais mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Então facilita. Tá? E além desse, eu tenho o intermediar, que é derivado do mediar. Mas uma coisa que chama atenção, repito, esses casos são somente para esses 6 verbos. Só para esses 5 do medium do Mário, mais o I, mais o intermediar, que é derivado do mediar. Para odiar, por exemplo, o verbo odiar é eu odeio. Eu odeio. Aí todos os outros vão seguir. Eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio, eu intermedeio. Tá? Nós odiamos, nós mediamos, remediamos, intermediamos, assim vai. Maria quer que eu odeie, Maria quer que eu intermedie, que eu remedie, que eu medeie, assim vai. Agora, o parodiar, gente, por exemplo, parodiar não segue isso. Eu odeio, eu remedeio, mas eu parodio. Ele odeia, ele intermedia, ele remedeia, ele medeia, mas ele parodia. Então, parodiar não segue o modelo do odiar. Pelo amor de Deus, não existe aí vareia. Aí vareia não. Se você estiver jogando um buraquinho e perceber que seu parceiro tem jogo, fala para ele arria e não arreia as cartas. Arria as cartas. Então, esse acréscimo da letra E nos verbos terminados em IAR só serve para esses 6 verbos. E acabou. Beleza? Então, vamos lá para as questões. Olha lá, eles medeiam, eles odeiam.
Eles odeiam, eles medeiam, eles remedeiam, eles intermediam, mas eles parodiam. Eles arriam as cartas. Tá? Que o verbo mediar se conjuga nas formas risotônicas como o verbo incendiar. O incendiar não está na relação? Tá, olha lá, já chegamos à resposta. Premiar está no bolo? Não. Financiar está no bolo? Não. Sediar está no bolo? Não. Balancear é outro caso. É caso dos verbos terminados em ear e não em iar. Beleza? Maravilha. E para nós fecharmos a nosso rumo à posse, vamos lá. Verdade é uma palavra. Olha lá. Eu tenho o verbo de ligação. Uma palavra está qualificando verdade. Né? Verdade não é um carro, verdade é uma palavra. Então isso aqui é um predicativo. Predicativo do sujeito verdade. Verdade é sujeito. Então, uma palavra que está determinando, está dizendo o que é verdade, é o predicativo do sujeito. Então ele apenas diz predicativo. Posso até dizer que está incompleto, mas está correto. É um predicativo verdadeiro. Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante. Quem dá alguma coisa. Uma notícia complementa a ideia do verbo dar sem preposição. Completou a ideia de verbo, objeto. Mas está sem preposição. Uma é um artigo indefinido. É o objeto direto. E aqui ele está dizendo que é objeto indireto. Está errado. Falso. Daqui a pouco, o vizinho via o escritor. Eu acho que me parece erro de digitação. Deve ser o vizinho vira o escritor, né? Mas, de qualquer forma, se eu colocar no plural, os vizinhos viam o escritor. Até porque daqui a pouco dá a ideia de futuro. Via está no pretérito imperfeito. Tá, não bate. Mas, de qualquer forma, quando eu passo o vizinho para o plural, o verbo acompanha. Se o verbo acompanha, porque esse termo aqui exerce a função de sujeito. Ele vira, aí é o verbo ver no pretérito mais perfeito. Eu vira, tu viras, ele vira. Viramos, viras, viram. Vira realmente está modificando a ideia do verbo ver. E está modificando a ideia do verbo ver, dando uma ideia de afirmação, de certeza. Tá? Se modificou a ideia de verbo, ele não é adjunto adnominal, ele é adjunto adverbial. Falso. Quando apareceu ele, o mentiroso explica quem é ele, né? Então isso é um aposto explicativo. Verdadeiro. O verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Resposta, letra B de bola. Maravilha, galera. Com essa questãozinha aqui, nós encerramos mais um Rumo à Posse. Foi uma manhã, um dia lindo aí com a correção dessas questões. Maravilha. Continue me seguindo em tudo que nós fazemos no Instagram, né? Lembrando sempre para todos os dias eu lanço uma questão lá no Instagram e à tarde eu lanço eu lanço um vídeo com a correção da questão. Basta você me seguir, @professor_Rosenthal. E às quintas nós temos a nossa famosíssima e tradicionalíssima live. Beleza, galera? Maravilha. Muito obrigado aí pela presença, pela atenção. Grande abraço para todos e até a próxima.